Bom, pessoal, quem aqui não já passou por uma situação de decepção? Se preparou, né, concorreu a uma vaga e aí talvez tenha sido chamado até para a primeira rodada, fez uma prova, estudou para uma segunda e aí, de repente na hora H, ali, numa entrevista, ele perdeu a vaga. Isso traz uma frustração muito grande. A gente fica decepcionado, a gente fica triste, a gente fica realmente assim, desesperançoso com aquela circunstância. Isso não é apenas na área de emprego, né? Quem faz um concurso público, quem faz também uma prova para o vestibular, quem tenta arranjar uma namorada, quem às vezes vai disputar uma vaga, né, em um leilão, muitas coisas podem fazer a gente decepcionar, porque a gente não alcançou o objetivo que a gente pretendia. Na carreira profissional também, a gente pode ter algumas frustrações em função de a gente ter uma expectativa grande para um determinado objetivo e de repente naquilo ali a coisa não acontece. Então, eu quero falar um pouco com você, né, compartilhar um pouco da experiência e falar com você que isso é algo que a gente deve superar. Nem sempre a gente vai conseguir mudar o cenário, mas a gente pode, né, se preparar melhor para uma oportunidade. Então, quando a gente avalia friamente os dados e você fica frustrado porque você pensou que ia conseguir uma oportunidade, você fez todo o processo e não conseguiu, você precisa observar e ver o espaço que você venceu. Talvez a gente foque muito naquilo que a gente não alcançou, mas a gente esquece de dar valor àquilo que a gente chegou. Então, por exemplo, um processo seletivo para um funcionário de uma empresa, seja na área de turbomáquina ou qualquer outra área, ela tem uma processualística, ela tem etapas a serem vencidas. Então, a primeira etapa é realmente olhar o seu currículo. Para alguém pegar o seu currículo na mão e olhar, já é uma grande vitória. E você precisa reconhecer isso. E isso você faz tendo um bom currículo, ele sendo apresentável, objetivo. A gente tem lives aqui que fala como preparar um currículo, né? Então, se o teu currículo ele é um currículo bem objetivo, você tem bastante atributos, qualificações, o que você tem ali, você consegue apresentar, uma pessoa pegar o teu currículo e avaliar, já é uma oportunidade, já é uma chance que você tem. Ela ligar para você e marcar uma entrevista ou marcar um processo, isso já é um outro avanço. Por mais que você possa falar assim, não, bateu na trave e eu não consegui. Que adiantou? Adiantou sim. Isso mostra para que algumas áreas você já está bem preparado e que você precisa melhorar a qualificação dos outros. Caso aqui, às vezes a gente tem muita dificuldade de receber feedback, né? A gente tem dificuldade de receber críticas, às vezes dentro de casa, no trabalho que você tem, em um processo seletivo. Eu não participaria de um processo seletivo e que eu não buscasse no final dele saber o motivo pelo qual eu não fui selecionado. Por que é importante saber esse feedback? Porque se eu não quero bater na trave, se eu quero fazer gol, eu preciso saber onde que eu preciso fortalecer. Então veja bem, se você sempre é lembrado, se você é sempre chamado para entrevista, se você não passa dessa etapa, é ali que você precisa concentrar suas energias. Não é melhorar seu currículo. Mas se você nunca consegue ser chamado para uma entrevista, então onde você precisa trabalhar é no seu currículo. Então veja bem, você precisa saber onde está sendo o nó, onde está sendo o gargalo, onde tem sido o empecilho. Então antes de achar que tudo é ruim, a vida é muito ruim, ingrata, você precisa olhar o processo e ver onde que você está ficando. Bom, se nós estamos tratando aqui que você bateu na trave, é que a primeira etapa você venceu. Alguém se atraiu pelo seu currículo, alguém se atraiu, alguém recebeu a sua indicação, alguma coisa aconteceu. Então, essa etapa você já venceu. Então, por que a pessoa não quis dar a você a oportunidade? Então, vamos ver. Foi uma prova? Foi uma entrevista? Vamos considerar que as pessoas que acham que bateu na trave é porque foi numa entrevista. E na entrevista ela foi descartada. Então, vamos imaginar que você foi descartado numa entrevista. O que você precisa absorver de feedback nessa etapa? O que você precisa fazer para melhorar? Bom, certamente quem vai para uma entrevista não vai só uma pessoa, foi mais de uma pessoa. Então você concorreu com outras pessoas. E se uma empresa abriu um processo seletivo, ela tinha demanda por aquela vaga. Ela precisava de um profissional. Se não foi você, foi o outro. E saber a característica do outro vai ser muito importante para que em uma futura vaga dentro dessa empresa ou qualquer outro lugar, você tenha as condições necessárias para ser o escolhido. Então, digamos que
o motivo pelo qual você não foi selecionado é que o inglês do outro era melhor. Digamos que o motivo pelo qual você não foi selecionado é que ele tinha 1 ano a mais de experiência. Digamos que o motivo pelo qual você não foi selecionado é que ele tinha uma determinada habilidade que você não tem. Então você vai saber exatamente o que você precisa investir na sua carreira para tornar alguém competitivo como ele. Não é? Não dá, gente, para reclamar sempre do juiz, não dá para sempre reclamar do jogo. Nós precisamos saber, né, se nós estamos jogando de uma forma competitiva, se nós estamos alcançados. Olha, todo mundo, né, em algum momento, enfrenta um processo seletivo. Eu enfrento um processo seletivo, por exemplo, quando eu ofereço curso. Quando eu falei que, olha, eu tenho um curso aberto. Olha, alguns dizem sim, outros dizem não, e tudo bem com isso. Eu preciso observar e saber o seguinte, olha, o que é mais importante? Eu perguntar para os meus alunos que não, ou as pessoas que não compraram o meu curso, o que não te motivou a comprar o treinamento? O que falta para você? Eu tinha uma ideia lá atrás que eu tinha que colocar mais conteúdo no treinamento. E aí eu pensei assim, ó, poxa, mas ninguém que comprou o treinamento reclamou do conteúdo. Nunca ninguém devolveu o treinamento. Todas as pessoas que compraram o treinamento, até mesmo tem um aluno lá que ele não fala português, né? Ele é colombiano e ele está tendo muita dificuldade de fazer o treinamento porque ele não domina o português. E aí a minha dicção já não ajuda muito, né? Mas assim, ele não desiste porque o conteúdo é muito bom. Então olha só, eu preciso investir mais em conteúdo, mas talvez pessoas não comprem o treinamento porque ele não é sistematizado, ele não é objetivo, ele não é, por exemplo, ele não é bem apresentável. Então eu preciso descobrir o porquê que algumas pessoas não compram, para que eu possa desenvolver uma ação de melhoria para torná-lo mais vendável. Entenda bem, se você não está sendo promovido no seu trabalho, você precisa saber, né? Ninguém é promovido? Beleza, troco de empresa. Mas se todo ano alguém é promovido, o problema não é a empresa, o problema é comigo. Então eu preciso analisar quais são as características que a empresa valoriza naquele que cresce, para que eu possa também imitar. Durante muito tempo as pessoas dizem assim, não, só cresce e puxa saco. Olha, cuidado com essa justificativa. Conquanto isso exista, mas nem sempre que você bateu na trave e não teve aquela vaga, o cara é peixe, o cara é amigo do chefe. Não, nem sempre isso é o que acontece. Às vezes a empresa precisava de algumas habilidades das quais você não tem. E você precisa preparar para que você tenha. Não é arranjar um padrinho, não é muitas vezes poder saber colocar melhor as palavras, é você se qualificar para você ter aquela oportunidade. Então você só vai saber disso se você fizer uma boa análise, uma verificação, saber o feedback. E olha, o feedback é você saber ouvir o feedback. Às vezes o camarada pergunta para o profissional de RH, você poderia ao final do processo me dar um feedback? Por que eu não conquistei essa vaga? O profissional, tudo bem, eu vou te dar o feedback. E ele diz alguma coisa, você leva para o lado pessoal, fica zangado, reclama e diz que foi uma perda de tempo, mas isso não é um comportamento legal. Você não vai crescer assim. É importante, né, que você identifique o local, o momento onde você engargalou, o momento que você não passou de fase, perguntar um feedback de quem te avaliou, porque ele teve uma justificativa para isso, e também olhar em suas voltas e ver o profissional que foi, o que ele tinha, quais as características, o que pertencia a ele, que tornou ele diferenciado para aquela vaga. Então, isso é importante. Se você, né, bateu na trave, não chegou lá, e você identifica o que você precisa melhorar, pelo menos você tem uma oportunidade de investir em você e não no cenário. Às vezes a gente quer mudar o cenário, mas mudar o cenário é muito mais difícil do que mudar a si mesmo. Então você olha o que a empresa valoriza, o que o cargo exige, e você vai e se prepara, tá bom? Então é aí que você vai poder evoluir. Eu estava pensando hoje, né? Olha, eu estou montando um álbum de figurinha, né, com os meus filhos da Copa. E aí, qual é a figurinha mais cara? Qual é a figurinha mais cara? Você sabe qual é a figurinha mais cara?
Ó, é do Neymar. Mas por que a figurinha do Neymar era mais cara? Não é? Ah, porque Neymar é um melhor jogador? Alguns vão discutir que tem jogadores melhores do que ele. Mas enfim, a marca de Neymar, a aparência de Neymar, o marketing de Neymar é o melhor que tem. Então, em função disso, você precisa considerar o seguinte, olha, ele teve uma história para chegar até ali. Um dia ele jogou em clube pequeno, um dia ele foi um peladeiro, um dia ele foi instruído, um dia ele entrou numa escolinha, ele jogou em um clube, foi disciplinado, e aí ele teve uma trajetória que puderam moldar e dar ou tonificar as suas habilidades. Da mesma maneira que você. Então hoje, para a seleção brasileira, o Neymar ele passa no processo seletivo, não é? Para qualquer outro processo ele vai passar, porque ele tornou uma mão de obra diferenciada. E aí agora até a figurinha, até a imagem dele vale mais do que outras pessoas. Então veja bem, se você não está conseguindo penetrar ou entrar no mercado, você precisa saber o seguinte, o que esse mercado quer? Quais são as habilidades necessárias do mercado para que eu possa preparar a minha mão de obra, para que a minha imagem tenha um valor e eu seja captado então por esse mercado. Então isso é importante, né? Não adianta reclamar, isso é uma injustiça, a figurinha de Neymar está muito cara. Não, e pessoas vão comprar aquela figurinha, pessoas vão torcer para ter aquela figurinha, e quem tiver aquela figurinha, ele não libera de qualquer maneira, não é? Se você abrir um pacotinho e encontrar Neymar, você tiver uma, se você achar duas, você essa aqui agora eu troco por qualquer uma outra, porque eu sei o valor dela, eu sei o quanto que as pessoas querem isso daqui. Da mesma maneira na empresa, se você tem uma mão de obra qualificada, diferenciada, as pessoas vão valorizar, elas não vão deixar você ir embora, elas vão pagar mais pelo que você faz, vão dar melhores condições de trabalho, tudo isso vai ser melhor. Olha, deixa eu compartilhar uma história com vocês aqui. Quando eu fui para a Furnas Centrais Elétricas, eu fui cheio de alegria e fiz o meu estágio, depois eu fui contratado, e até que chegou o tempo, né, que eu fiz um concurso para Furnas mesmo. Eu era contratado, fiz o concurso, na época a Eletronuclear ainda era Furnas, né? Furnas era detentora inclusive da Eletronuclear. E eu fiz o concurso e eu fui designado para a Eletronuclear. E aí quando cheguei lá, fiz os exames, fiz tudo lá, fui muito bem recebido, mostraram o que eu ia fazer, onde eu ia trabalhar, mostraram lá em Mambucaba a casa que eu ia morar. Então foi tudo, sabe, um sonho de um jovem, né? E aí de repente, sabe o que acontece? Eu recebo um telegrama, não era e-mail na época, né? Estou falando de 1997, por aí. Recebo um telegrama dizendo que eu tinha sido considerado inapto para a condição daquela função. Eu fiquei chocado, não, o que houve? E eu fui ver o que era, falaram que eu tinha algum problema, né, no meu exame médico, por coincidência é um problema de cabeça, né? E aí eu falei, uau, o que houve no meu exame de cabeça, né? E aí eu fui fazer alguns exames, né, e todos eles disseram que era normal. Mas, para aquela função lá, alguém disse que eu era inapto. É claro que aquilo me deixou muito triste, né? Você fica frustrado, você vai, passa uma semana de integração, vê a casa que você vai morar, diz o dia que você vai se apresentar. Então tudo isso parecia perfeito para mim. Falei, cara, saí da escola técnica, fiz isso, já logo entrei no estágio, do estágio fui contratado e agora eu estou concursado para trabalhar em Furnas Centrais Elétricas. Mas o que aconteceu? Isso não aconteceu, então fui desclassificado. E aí entrou um momento muito difícil para mim, que é, né, eu volto para o contrato, e aí, né, sucede-se várias coisas que em um momento oportuno eu compartilho com vocês, mas eu me senti, né, assim, como preterido, né? Teve um momento que todos cresceram e o meu nome também ia junto, porque eu era muito empenhado e dedicado, e aí o que acontece é que eu não fui, pessoas me deixaram para trás, e aí acabei trabalhando numa empresa, ganhando menos do que quando eu era estagiário. Então foi um período muito difícil para mim, mas foi um período de eu amadurecer. Eu falei, poxa, bateu na trave, hoje é para eu estar realizado, era para eu estar construindo a minha casa, para minha família, era para eu estar feliz, e eu estou triste, não só porque eu não consegui o meu objetivo, como também me senti desmerecido, desqualificado. Pessoas, né, menos capazes que eu foram. E eu falei assim, olha,
não vou depender mais de ninguém para isso. Eu não vou ficar refém das pessoas. E desde aquele dia, eu já falei em outra live, que eu comecei a me dedicar mais, a estudar mais, a me qualificar mais, a melhorar mais a minha imagem. Você olha, eu não quero ficar na mão de ninguém. Eu não quero depender de favor de ninguém. Eu quero fazer um trabalho extraordinário para que as pessoas lutem, para que as pessoas briguem pelo aquilo que eu vou fazer, né? Eu quero que as pessoas concorram, que me peçam para que eu possa atendê-las. E isso fez com que eu enxergasse melhor o meu dom, a minha habilidade de estudar, tive mais motivação, disposição, e ao longo de todo o meu tempo, né, você pode até não concordar, né, com aquilo que eu digo, mas você não tem dúvida do quanto eu me esforço. Eu estava ali assistindo um filme, né, com a minha esposa no sofá, e eu falei assim, agora eu tenho que parar aqui, eu tenho que ir lá ajeitar meu cabelo, não deu para fazer barba, mas eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso. Tinha 2 pessoas até há pouco tempo aqui. Você olha, é um compromisso com 2 pessoas. Se tivesse uma pessoa, eu estaria aqui. Porque, né, eu não dependo do cenário para apresentar o meu melhor. Eu não preciso de 200, 500, não preciso de 1000 pessoas para eu apresentar o meu melhor. E essa mudança de mente, de pensamento, veio com as dificuldades que eu vivenciei. Então, você olha, para eu ter o meu valor, a minha marca, eu não vou depender de ninguém. Eu serei o melhor que eu posso. Eu vou ser o meu melhor. E todos os dias eu vou trabalhar para que um dia após o outro eu seja cada dia melhor. E então as pessoas vão dar valor por aquilo que eu faço. Olha, quando eu comecei aqui no Instagram, eu comecei com um Instagram novo, menos de um ano atrás. Comecei com 1 seguidor, 2 seguidores, 5. Hoje nós temos aí, né, mais de 4.000. E assim, olha, vai ser muito difícil vender um curso. Vendi um curso, 2, agora tem uns quase 300 alunos. Olha, não é só isso. Quantas empresas agora me procuram para que eu possa responder? Eu tenho inúmeras mensagens aqui para responder e são oportunidades que o mercado está valorizando. Então, porque eu apresento aquilo que sou e aquilo que sei, as pessoas passam a valorizar. Olha, tem pessoas que vão dizer, o mercado está muito difícil, a crise está aí e tal. Para mim, não. Eu sei no que eu tenho que fazer, eu sei do que eu preciso fazer e vou prosseguir. Muitas vezes eu vou ter que deixar o filme. Já fiz live aqui com sede, já fiz live com fome, já vim correndo, já fiz live no escuro, já fiz live dentro do carro. Mas o meu compromisso, eu quero que seja uma marca para você. Se eu combinei que vou fazer, eu vou aparecer aqui, ainda para dizer assim, olha, eu estou passando mal, mas eu vim aqui dar satisfação a você. Então, qual é a sua marca? O que as pessoas veem quando olham para você? Então, bater na trave é uma oportunidade de você olhar, reavaliar o que você é, o que você faz, melhorar as suas aptidões, melhorar a sua qualificação, para que na próxima oportunidade ninguém tenha dúvida de que você é a estrela que precisa brilhar. Tá bom? Então, muito cuidado para que os processos seletivos não magoem você. Olha, tem gente que fica muito chateada, fui tão longe, chegou lá, não quiseram. Poxa, é muito pior para quem nem começou essa trilha, não é? Se alguém aceitou o seu currículo, se alguém pôde conversar com você, fica mais fácil de você saber exatamente o que você precisa investir. Tá certo? Então, veja bem, você não muda o cenário, mas você muda quem você é. Então, as suas respostas, as suas colocações, as suas qualificações, elas precisam representar o que é a demanda do mercado. Então, essa história minha de Furnas, né, eu fiquei muito mal. Fiquei por 1 ano, 9 meses, para ser mais exato, trabalhando numa empresa que me pagava mal, que me fazia sentir muito mal. Para você ter, né, todo mundo passava cartão, ponto, as pessoas recebiam conta bancária, mas não, tinha uma pessoa que apontava no lápis meu nome, a pessoa ia pagar, pagava, né, em dinheiro lá, ó, na mão, contava e entregava. Era tão pouco, era um período que eu, né, tinha o meu carro e não podia botar gasolina. Eu lembro de trocar o giglê do carro para que ele pudesse beber menos, para que pudesse levar minha mãe na igreja nos finais de semana.
e o resto tudo andando na chuva, de ônibus, mas foi um tempo de aprendizado. Primeiro, para saber que eu encaro qualquer dificuldade, eu consigo superar. E a outra, né, que as pessoas não valorizam só porque você é esforçado, porque você é um cara legal com todo mundo. Não, as pessoas vão valorizar aquilo que você sabe resolver, as suas qualificações, as suas habilidades. Então, se você não quer depender de ninguém, o que você vai fazer? Se qualificar. Foi o que eu fiz, me dediquei mais, passei em outro concurso, paguei exames complementares, provas de que eu não tinha nenhum problema de cabeça e entrei em Furnas Centrais Elétricas. Fiz o concurso, fiz o processo, trabalhei por 3 ou 4 anos, onde eu queria trabalhar, fiz a minha carreira, cresci, trabalhei no sistema de água, trabalhei no sistema de descarregamento de óleo, trabalhei no sistema de órgãos auxiliares, que é sistemas auxiliares, depois trabalhei na caldeira, trabalhei na turbina, trabalhei no painel mecânico, trabalhei no supervisório. Então, fiz todos os cargos lá. E sabe, às vezes vem algumas dificuldades e que a gente acha que está destruindo a gente, mas está qualificando a gente. Eu vou explicar por quê. Quando eu fiz o processo lá dentro da usina para entrar numa empreiteira melhor e que eu fui preterido, que não me deram aquela oportunidade, eu acabei ficando em um contrato muito ruim, sabe? O meu cargo era auxiliar de manutenção. Então, eu que já tinha sido mecânico, agora, técnico mecânico, agora auxiliar de mecânica. E como auxiliar, eu pegava toda a bucha que tinha naquela térmica. Então, eu tive que entrar em caldeira, eu tinha que entrar dentro de tubulão, eu tive que fazer aqueles serviços mais sórdidos que você imagina. Mas sabe de uma coisa? Me pergunta o que tem dentro de um tubulão da caldeira. Me pergunta o que tem no tubulão superior e tubulão inferior. Me pergunta como que é uma fornalha de uma caldeira. Como que é o superaquecedor, o dessuperaquecedor, como é o pré-aquecedor de ar. Me pergunta o que você quiser de uma caldeira, que eu vou poder saber. As situações que foram adversas para mim, que me colocaram para fazer os serviços mais pesados e sólidos, me geraram a oportunidade de me qualificar e ter uma experiência diferenciada. Então, quando eu fui fazer o curso, quando eu passei no concurso, novamente, o segundo concurso, e pude entrar no curso de formação, eu fui o melhor da minha turma. Porque quando ele ia falar sobre caldeira, eu falei, isso eu já vi. Agora eu entendi para que serve aquele tubo. O tubo aletado, eu lembro, porque eu coloquei tijolo refratário, né, atrás na caldeira para fazer a parede d'água. Então, veja bem, cada oportunidade que você tiver na vida, uma porta fechada, uma porta entreaberta, uma porta que bate em você, não se frustre com isso, não se destrua por isso. Aprenda aquela oportunidade para que você se torne mais forte, mais capaz de superar. Tá legal?